Deus, pelo seu bom Espírito no Evangelho reportado por João, capítulo 20. Evangelho reportado por João, capítulo 20. Todos acharam. Chegada, pois, a tarde, do verso 19 em diante. 20, 19 em diante. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e se apresentou-se por meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega aqui a tua mão e mete no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e meu Deus, e Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, cresces? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, pois, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Glória, irmãos, glória ao nome do Senhor. Aqui nesse momento em que lemos, o nosso Senhor já tinha padecido na cruz, e os discípulos viram quando ele foi retirado daquele lugar aonde foi sepultado, o lugar aonde José de Arimateia assim cedeu, foi colocado num sepulcro com uma pedra enorme na frente, e os discípulos assistiram tudo aquilo, e eles com medo dos judeus, com medo das coisas que haviam acontecido naqueles dias, eles se trancafiaram num determinado lugar, eles se esconderam, porque eles tinham medo
porque eles perderam assim no seu pensamento a esperança. Eles tinham visto tantas obras, tantas maravilhas e milagres. Eles viram o cego ver, o coxo andar, até o leproso ser limpo, e também viram até o morto ressuscitar. Mas eles esqueceram do que o Senhor falou para eles: não vos ausenteis de Jerusalém, eu vos enviarei a vós o Espírito Santo Consolador, que vai guiar vocês em toda a justiça, em toda a verdade. Mas a angústia e a ansiedade e o medo daqueles dias fizeram ele esquecer. Mas nós sabemos que no terceiro dia ele ressuscitou, aquela pedra enorme rolou, e aqui eles estavam num lugar com medo do futuro. Eles não sabiam o que vinham pela frente, mas o que o Senhor falou, Ele cumpriu. E eles estavam num lugar de grande tristeza e de grande medo. Aqui diz a palavra que as portas estavam cerradas, as portas estavam fechadas, o mal por lado de fora, o medo por lado de dentro, sem esperança, do menos que eles esperavam. Chegou, pois, a tarde do primeiro dia da semana, as portas cerradas. Aí, irmãos, o Senhor, está escrito aqui, e chegou Jesus, dá glória a Deus. Jesus vai chegar para alguém por esses dias, e chegou Jesus. E se pôs, aqui estava tudo fechado, mas ele ressuscita num corpo diferente, num corpo glorificado, irmãos. E ele, com as portas cerradas, ele atravessa aquelas portas neste corpo e se põe-se no meio deles, por certo todos de cabeça baixa. E ele diz assim: paz seja convosco. A primeira coisa que o Senhor queria dar a eles é a paz que eles não tinham. E Deus sabe como cada um entrou aqui hoje, e o Espírito de Deus manda dizer isso: Igreja de Cristo Jesus, haja paz em ti aqui hoje. Dá glória a Deus. A primeira coisa, ele chega e fala: haja paz, a minha paz seja convosco. E eles levantaram-se os olhos. E quando eles levantaram os olhos, porque veio num corpo diferente, levantaram os olhos, ele mostrou as mãos, aonde entrou os cravos, aonde levantou encostado sobre as costas, aonde entrou a lança, querendo dizer: tenha paz, sou eu mesmo que vocês viram na cruz, mas no terceiro dia triunfantemente eu ressuscitei, e eu vos trago agora a minha paz. Dá glória a Deus por isso. Naquela hora o medo foi embora, a tristeza foi embora, irmãos, aqueles pensamentos maus, ruins do dia de amanhã. E hoje o Senhor conhece a mente, o coração de cada um aqui. Que a minha paz seja na tua mente aqui agora, e que saia de nós toda a ansiedade dos dias da frente, porque o dia de amanhã está nas palmas da mão do Senhor. Tudo está sobre o seu poder. Então ele fala pela segunda vez, e depois ele vem, irmãos, cumprir o que ele tinha dito, porque em outra passagem ele fala assim: eu vos enviarei outro Consolador. Quer dizer, enquanto ele estava ali, ele consolava eles,
mas ele sabia que ele ia subir aos céus, que 40 dias ele ficou sobre a terra. Ele falou: agora eu vou para o Pai, eu deixarei o meu Espírito Santo Consolador, que vocês serão guiados por ele. Irmãos, ele pega e sopra. Quando ele sopra, ele fala: recebei o Espírito Santo. Igreja de Jesus, o Espírito Santo habita dentro do teu coração. Quando eles recebem o Espírito Santo, é como Cristo habitar dentro de nós. E ali a alegria foi grande, o contentamento foi grande, e de um momento para outro ele desaparece. E faltava um lá por nome Tomé. Então Tomé não estava presente, e os demais contam: Tomé, você não sabe o que aconteceu, nós estávamos assim, dessa forma, dessa maneira, do nada o Senhor aparece entre nós, trouxe uma paz no nosso coração. Tomé fala: não, de maneira alguma, eu vi ele sobre a cruz, ele morreu, se eu não tocar aonde entrou o cravo nas suas mãos, eu não creio, se eu tocar na onde entrou a lança, eu não creio. Passados-se 8 dias, o Senhor veio da mesma forma, ele atravessa aquela porta fechada e fala: paz seja convosco. E eles já sabiam que o Senhor já estava entre eles, e o Senhor manda pregar esta palavra. Eu sinto aqui: o Senhor está entre nós. O Senhor está na tua casa, na minha vida, no seu trabalho, no seu dia de amanhã. Dá um glória a Deus por essa palavra. A virtude do Senhor vai te ajudar por esses dias. E o Senhor manda pregar esta palavra: o seguinte: você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Os dias que vem vindo aí são dias de muita tribulação, são dias de muita guerra, são dias de angústias, de muita enfermidade. Agora está na hora de você buscar o Senhor, está na hora de você se santificar, está na hora de você buscar o céu, porque o Senhor diz essa palavra: tua casa não vai cair. Eu vou te revestir do poder do alto. Igreja, o que a igreja precisa nesses dias é ser revestidos do Espírito Santo. E hoje alguém vai sair daqui revestido do Espírito Santo, sentir o Senhor na sua vida, dobrar o joelho numa causa, numa angústia, e já levantar alegre dizendo: o Senhor está aqui, o Senhor vai aparecer, o Senhor vai me ajudar até eu chegar naquele dia tão glorioso. Igreja, em nome de Jesus, busca o caminho da santificação, busca o caminho da consagração, ora de dia e de noite. A sua casa é a minha casa. Porque, irmãos, o Senhor viu: se eu subir ao Pai e não der a eles o Espírito Santo, eles não vão resistir. Qual é o homem que vive nesses dias, irmãos, sem o Espírito Santo habitando dentro dele, sem Cristo habitar dentro dele? Quem é que resiste à tentação? Quem é que resiste ao pecado? Quem é que resiste ao maligno? Então, eu vou enviar o meu Espírito Consolador. Eles vão ser conduzidos por ele. O mal vai cercar eles de dia e de noite, mas serão guiados, orientados e consolados. Irmão, não tem como a igreja reagir nesses dias se não buscar o caminho da santificação, se não orar de dia e de noite e ter uma vida consagrada, uma vida santa. Dá um glória a Deus por isso aí. Alguém está dizendo: mas isso é difícil. Não, é verdade que de ti nada pode acrescentar, mas o Espírito de Deus está falando aqui hoje: eu preciso encher a minha igreja do Espírito Santo de Deus.
O apóstolo Paulo, ele fala tão declarado a respeito disso, porque, irmãos, a experiência que ele teve, irmãos, segundo a sua palavra, Paulo, em determinado ponto, ele diz assim: conheço um homem, se nesse corpo ou fora desse corpo, eu não sei, foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu coisas inexprimíveis. Paulo conheceu o lugar aonde o Senhor levou ele, arrebatou ele de baixo para cima e levou ele em um lugar, eu não sei quanto tempo ele ficou, a Escritura não declara, mas se o Senhor nos tomar como tomou Paulo e nos levar nesse lugar aonde levou Paulo, nós vamos ter uma vida muito diferente. Então Paulo, ele era tão humilde que mesmo tendo isso, ele falou: eu conheço um homem. Ele não falou eu, Paulo, não, eu conheço um homem. E ele falava dele, ele não colocava o eu, nunca colocava o eu. E ele teve que falar isso, porque a igreja aos Coríntios dava muito trabalho. Muitos não aceitavam ele como apóstolo porque não tinha vivido com o Senhor. E ele declara isso. E declara. Então Paulo encontra também o Senhor no caminho de Damasco. Encontra com ele no caminho de Damasco. Ele era um homem totalmente perverso, um homem cruel, perseguia a igreja. E o Senhor apareceu para ele. E nós sabemos dessa passagem de uma tal cegueira, mas o Senhor amou ele e falou que ele ia sofrer muito pelo nome do Senhor. Manda Ananias orar por ele. Quando Ananias ora por ele, a sua cegueira cai como escamas. A palavra fala que Paulo pede o batismo, e a palavra fala que o Espírito Santo encheu Paulo naquele dia. Irmãos, não tem outra coisa, não tem outra saída para vencer esse mundo, se nós não dedicarmos a Deus. Viu, irmãos? E Paulo, ele escreve uma carta para Filipos, que era uma das igrejas que traziam para ele muita alegria. Era uma das igrejas da Grécia que trazia para ele muita alegria. Eram amorosos. Mas ele também mandava para eles assim. E dizia para eles sobre essa carta, para que eles, irmãos, não ficassem inquietos. Falou: não estejais, ele escrevia. Era uma igreja alegre, cheio de amor. Mas ele falou assim: não estejais inquietos por nada dessa vida. Não estejais inquietos, quer dizer, ansiosos por nada. Antes as vossas orações sejam conhecidas de Deus. O que é importante na nossa ansiedade, na nossa dor, na nossa angústia, é difícil criar filho, é difícil, irmãos, manter o pão de cada dia, é difícil viver num mundo de violência, mas ele fala: as suas orações têm que ser conhecidas de Deus. Eu tenho certeza que Deus conhece a oração de cada um que está aqui hoje. Ele fala: não estejam ansiosos. A razão da ansiedade tem que tirar na oração. A ansiedade a gente só consegue deixar de ficar inquieto quando a gente orar. Mas Paulo depois ele fala assim: olha, vocês não estejam inquietos com isso, mas agora vocês têm que preocupar com outra coisa. Vocês têm que preocupar com isso. Vocês têm que preocupar em ser mais puro, em ser mais sincero, em ser mais amoroso, em ser mais compassivo. Dá para dar uma glória a Deus isso aí? Aí ele fala assim: ó, é procurar viver em santidade, honesto, irmãos, honesto.
nos dias que a gente está vivendo, honestidade ainda que tem muitos que são honestos, mas irmãos, ele falava sobre honestidade, sobre ser puro. Ele dizia isso. Por que ele dizia isso? Porque buscando as coisas que nos santifica, as outras coisas o Senhor prepara. Eu vou pregar com autoridade. Busca a santidade, as outras coisas Deus proverá na vida de vocês. Eu estou sentindo virtude nessa palavra aqui, coisa linda, maravilhosa. Depois Paulo escreve no final da carta como ninguém. Ele se declara e fala assim: eu aprendi a contentar com tudo que tenho. Você consegue? Você pode dizer: Senhor, eu estou contente com tudo que eu tenho? Consegue ou não? Estou contente com a obra de salvação, com a minha casa, com meus filhos, com a minha... Estou contente. Ele fala: eu fui instruído. Ele fala: quem que instruiu? Eu fui instruído a padecer necessidade. Eu fui instruído a ter abundância. Eu fui instruído a viver a qualquer momento. Se eu tiver, eu dou glória. Se eu não tiver, também dou glória. Se eu for perseguido, eu dou glória. Ele fala: eu sei estar batido, eu sei. É controle. Sabe o que é isso aí? Controle. Controle, o nosso controle. Irmãos, o nosso controle. Eu estou sentindo uma virtude tão gostosa aqui. O Senhor fala aqui: olha, tem gente aqui que não tem controle, mas o Espírito de Deus vai te dar controle. Dá um glória a Deus. Controle. Às vezes alguém não tem controle, fala alto, grita, xinga, o outro sem controle, parte para contenda, o outro sem controle, reclama. Mas aquele que aprendeu do Espírito de Deus: sei contentar com o que tenho. Se eu tenho muito, eu dou glória. Se eu não tenho, eu dou glória. Se eu tiver que passar, eu passo, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E a minha pátria não é aqui, a minha pátria é lá no céu. Eu não tenho preciosa a minha vida, mas eu tenho preciosa a vida eterna nos céus. Igreja, dá um glória a Deus por essa palavra. Hoje vai haver modificação, transformação. Quem não ora vai orar, quem não canta vai cantar, quem está tristeza vai ficar alegre, quem está combatido vai sair liberto. Em nome de Jesus, recebe esta palavra, irmão. E uma passagem diz assim: andai em paz com todos, e sem a santificação nós não vamos ver o Senhor. Santificação é um processo desde o dia que o Senhor nos chama até a nossa partida. A santificação, irmãos, é viver com Cristo habitando em nós. Quanto mais você vai conhecendo a palavra de Deus, quanto mais o Espírito de Deus vai nos enchendo, orando, orações faz parte da santificação, jejum faz parte da santificação, ler a Escritura faz parte da santificação, cuidar dos nossos olhos. Você quer ver por quê? Jesus falava assim: se os seus olhos são bons, seu corpo é luz. Se os seus olhos são maus, teu corpo é tenebroso. Santificação, guardar a boca, não falar de ninguém, não falar mal de ninguém, glorificar com tudo. Diz a palavra que aquele que doma a sua língua é perfeito. É santificação. Quanto mais a gente vai fazendo isso, Cristo vai habitando em nós. Eu sinto o Senhor aqui. E eu vou falar, eu estou pregando a palavra, mas estou me enchendo dela aqui hoje. Dá um glória a Deus. Então, nós temos que não viver acomodados, mas devemos buscar o Senhor. Devemos buscar em tudo, viu, irmãos? Devemos buscar o Senhor de todas as formas. Procurar olhar para dentro de nós. Ninguém conhece mais a nossa fraqueza do que nós mesmos.
e entrar no quarto, no seu aposento e dizer: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim, tira aquilo de mim. Senhor, me guarda, me dá equilíbrio, me dá paciência, me dá uma palavra doce, me dá um bom pensamento. Irmão, eu vou encerrar a palavra aqui. O Senhor me fez saber que essa igreja está cheia de ansiedade, mas o Senhor manda pregar aqui agora, em nome de Jesus, ansiedade, em nome de Jesus Cristo, vai embora agora. Que haja no seu pensamento um pensamento bom, um pensamento no dia de amanhã. Dá um glória a Deus por essa palavra. Dá glória a Deus que o Senhor falou no início da palavra, que vai haver paz. Vai ter paz na sua casa, vai ter paz no seu caminho. Se tiver algum espírito no seu caminho, este espírito vai sair do seu caminho. Não dá nem vontade de acabar a palavra, mas... E aquela paz, irmãos, aquela paz tão gloriosa, né, irmãos? Está em paz. Estando ela, ninguém te irrita. Estando ela, ninguém as tira. Pode estar uma guerra na tua frente, você está em paz. Olha, vai ter transformação aqui. Alguém vai dizer: nossa, você mudou, meu marido mudou, o meu filho mudou, a minha casa mudou. O que é isso? É o Espírito de Deus fazendo mudança em nós. Tirai, diz o Senhor, vede como eu sou bom. Ele falava assim: tirai prova de mim, tirai prova de mim, vede o quanto eu sou bom. Irmão, eu vou encerrar essa palavra aqui agora. O Senhor me mostrou assim. Então, aqueles que têm o equilíbrio que Paulo tinha dentro da palavra, dele dizer dessa forma, você pode estar com os problemas tão grandes, pode estar numa tempestade, tanta coisa ruim na tua vida, mas quando você entra nesse lugar e você se junta com os seus irmãos, aquilo fica lá fora, a alegria te toma, a sua boca te dá glória todos os dias da tua vida. Sem equilíbrio, você não traz para dentro da igreja essa tristeza, esse desânimo caído, o rosto caído. Irmão, tem lugares onde a gente tem pregado a palavra, você está pregando a palavra, o povo está rindo, o povo está abrindo um sorriso. Mas tem lugar que o povo fecha o rosto, não sente alegria nenhuma. Olha, eu vou terminar a palavra. Diz a palavra que quando Deus se lembrou de Ana, o semblante dela mudou. Deus está se lembrando dessa igreja agora. O seu semblante vai mudar. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Unidos agradecemos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome. Glórias a Deus. Bendito é o seu nome. Nosso eterno e altíssimo Deus, em cuja tua santa presença nós nos encontramos mais uma vez, curvados e prostrados aos teus pés, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para agradecer, Senhor, por tão grande sorte que coube a cada um de nós. Senhor, bendito seja o teu santo nome, pois que no tempo certo da nossa vida o Senhor manifestou por nosso Senhor Jesus Cristo esta bendita e tão maravilhosa graça. Pai glorioso e santo, e na noite deste dia, Senhor, força nos destes de virmos à tua casa, Senhor, para mais uma vez celebrar e participar um culto glorioso em louvores à tua santidade. Pai glorioso e santo, e tudo o Senhor já tem preparado. Preparou o teu Filho, Senhor, para presidir sobre nós. Foi aberto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cantamos os hinos que também já alegrou o nosso coração. Pai glorioso e santo, te agradecemos, pois que na oração
oração de súplica foi entregue às nossas necessidades e nós cremos que a tua resposta a cada um que pediu já se encontra a caminho. Pai glorioso e santo, na testemunhança, Senhor, quanto o Senhor opera, quanto o Senhor já operou e quanto o Senhor há de operar no meio do teu povo. E nós só temos que dar glórias e louvores ao teu santo nome, Senhor, porque o que para nós é impossível, para ti tudo é possível. E o câncer teve que sair pelo poder da tua palavra. E a unção, quanto ela trabalhou na vida dos teus pequeninos, das tuas pequeninas. Pai glorioso e santo, e deste na boca do teu servo, o choro pode durar uma noite, mas nós somos povo feliz, porque pela manhã vem a nossa alegria, Senhor, e na tua santíssima presença, mais uma vez o Senhor manifestou e revelou esta gloriosa e tão sublime palavra, Senhor, palavra essa que trouxe a nós ânimo, força, fé e coragem para combater o bom combate e guardar a tua palavra, Senhor, e santificar para ti e dar frutos dignos do teu louvor. Pai glorioso e santo, guarda a tua palavra dentro do nosso coração e dai-nos graça de, conforme a nossa necessidade, nós lembrar, naquele dia o Senhor falou com todos nós. Dai-nos mais um hino, Senhor, e serve de nos acompanhar no caminho de volta para as nossas casas, Senhor, guardando a tua palavra, e certamente, Senhor, de tudo o Senhor nos proverá. Tudo nós te pedimos e em tudo nós agradecemos. É no nome do teu santo e amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, na tua glória, bendito por toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado.